A paz do Senhor, meus irmãos, eu sou o pastor Ayrton Araújo, da Catedral da Esperança, Londres. E hoje nós temos um encontro, uma palavra que eu quero ministrar ao seu coração, quero conversar com você. Especialmente esse vídeo, eu diria que é muito especial a você que não frequenta nenhuma igreja, ou a você que acabou se afastando dos caminhos do Senhor e precisa muito ouvir essa palavra. Mas também quero estender aos meus irmãos que já caminham com o Senhor e estão aguardando a preciosa volta de Jesus. Talvez você não tenha muita habilidade, não tenha essa cultura da leitura da palavra de Deus. E sabe, você talvez nunca abriu a Bíblia para ler ou leu ela em alguns momentos. Seja a situação que for, eu quero muito te trazer essa palavra ao seu coração. E essa palavra não é a palavra de um pastor, essa palavra não é a palavra de uma igreja evangélica, essa palavra não está atrelada a uma religião, até porque Jesus não é uma religião. Jesus é uma pessoa, a pessoa bendita de Jesus Cristo. E ele, em uma dos seus momentos com seus discípulos, traz uma ilustração muito preciosa e também uma ordenança. E é por isso que todos os dias eu tenho o prazer de sentar diante dessa câmera para falar com você. É por isso que eu quero muito que você preste bastante atenção no que eu tenho a lhe falar. Porque não será as minhas palavras. Eu quero falar sobre o que o próprio Jesus falou aqui na palavra dele. Isso está registrado em um dos 4 evangelhos, literalmente do segundo evangelho, evangelho de Marcos, no capítulo 16 e o versículo também a partir do 14. Você pode acompanhar na sua Bíblia, aí no seu smartphone, em qualquer edição da palavra de Deus, você pode encontrar essa palavra e examiná-la para saber se o que eu estou falando faz sentido. Está escrito assim, finalmente, Jesus apareceu aos 11, quando estavam na mesa, e censurou-lhes a incredulidade e a dureza do coração, porque não deram crédito aos que tinham visto já ressuscitado. E Jesus então disse: vão por todo mundo, ou ide, pregue o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Quem, porém, não crer, será condenado. Olha, uma coisa aqui você precisa fazer uma pergunta. Por que Jesus associa todas as pessoas como criatura e não diz assim: ide e pregai o evangelho a todos os filhos de Deus? Por que Jesus, então, coloca dessa maneira: ide e pregai o evangelho a toda criatura? Existe uma frase muito comum que geralmente países que têm uma base cristã, ou pelo menos se considera um país cristão, que usa uma frase que parece ser verdade, mas ela não é verdade. E a frase é esta: todos somos filhos de Deus. Será que é exatamente isso que a Bíblia diz? Será que realmente todo homem, toda mulher nascido é realmente filho de Deus? Olha, a Bíblia pode te responder sobre isso. Porque na Bíblia está escrito o seguinte, que em Jesus Cristo, ou seja, pelo o sacrifício salvífico de Cristo, quando ele morreu na cruz e entregou a vida dele como sacrifício perfeito para intermediar entre o homem e Deus, em Jesus Cristo foi dado a nós o direito de ser chamado filhos de Deus. Olha, se eu já tivesse nascido como filho de Deus, eu não precisaria de receber direitos em Jesus. Você não precisa receber o direito
de ser chamado filho do teu pai ou da tua mãe se você partiu dele ou dela e há um reconhecimento de paternidade. Por que Jesus então chama-nos de criatura antes de ser exposto para nós o evangelho? Ele diz: ide, pregai o evangelho a toda criatura. E aqui ele está falando da raça humana. Observa que a Bíblia afirma categoricamente que nós, antes de entregarmos a nossa vida completamente a Jesus, nós éramos filhos da ira. O apóstolo Paulo chega a dizer que nós éramos filhos do diabo. Por quê? Por causa do pecado. O pecado tirou de nós essa conexão diretamente com Deus. E é por isso que Jesus Cristo, o Senhor e Salvador de todos os homens, que nele crer, ele começa dizendo o seguinte: vai, ide, pregue este evangelho para toda criatura. Aí ele afirma, não há dúvida na sua afirmação, quem crer na pregação do evangelho e for batizado será salvo. E ele afirma novamente, mas quem não crer no quê? Na pregação do evangelho, será condenado. Por que tem essa afirmação de Cristo? Porque não existe salvação sem Jesus. Somente Jesus é capaz de salvar o homem da condenação eterna. E é por isso que nós, que tivemos a oportunidade, o privilégio de conhecer o Evangelho de Jesus, nós não podemos parar de pregar o Evangelho a tempo e a fora de tempo, usando todos os mecanismos possíveis para chegar o Evangelho até o coração daqueles que não conhecem Jesus. Por quê? Sabe, porque o próprio Jesus, em todo o seu discurso, ele adverte, ele falou mais sobre o inferno do que o próprio céu. Por quê? Por causa da importância. Jesus não quer jamais que o homem se perca, que o homem vá viver a eternidade longe dele, longe da sua graça. Jesus quer que eu e você sejamos achados pela misericórdia dele e sejamos salvos. Esta é a proposta de Cristo para todos os homens. Esta é a proposta de Jesus para todos, para que todos possam ter a oportunidade da salvação. Mas você pode dizer para mim assim: pastor, mas quando eu era um bebezinho, os meus pais me batizaram. Eu já sou batizado. Olha, segundo o conselho e o princípio da Bíblia, o batismo válido é para arrependimento de pecado. Para que o batismo seja legal, a pessoa batizada, o indivíduo a ser batizado, precisa ter a consciência de arrependimento de pecados, para que ele seja batizado, e o batismo, como uma expressão externa daquilo que já aconteceu internamente no seu coração, traga o efeito da purificação, aonde ele desce as águas o velho homem e levanta um novo homem em Cristo Jesus. E todos os seus pecados são perdoados. É por isso que o batismo válido, biblicamente, é o batismo que é feito quando você já tem a consciência. Por isso que Jesus diz: ide pregai o evangelho para toda criatura. Olha, você é inteligente. Faz sentido eu ir num berçário de recém-nascido pregar o evangelho para eles e eles então vão crer na pregação do evangelho que está sendo pregado e vão decidir se batizar? É lógico que não, porque eles não têm essa consciência. Então o batismo na infantilidade não tem nenhum valor no sentido bíblico. Pode ter valor no sentido religioso. E eu não estou aqui para aniquilar
esse processo religioso, mas o que eu preciso alertar você é que se você ainda, depois de adulto, consciente, você não se arrependeu do seu pecado, confessou Jesus como Senhor e Salvador da sua vida e tomou a decisão de descer as águas, de ser batizado, você precisa tomar essa decisão, porque você precisa encaixar dentro dos padrões da Bíblia. Ok? O reino de Deus é governado pela lei de Deus e não pela interpretação humana. E está escrito claramente, basta você ler Mateus 16, a partir do verso 14, que Deus vai falar ao seu coração. Mas eu quero deixar aqui um apelo para você. Quero deixar aqui este apelo com muito temor ao meu coração, a você que vai me ouvir, mas que nunca entregou sua vida para Jesus. A você que nunca confessou Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Por que você vai esperar para amanhã, se o amanhã não existe? Por que não tomar essa decisão hoje? Tomar essa decisão de entregar sua vida para Jesus aí aonde você está. Porque você está ouvindo a exposição do Evangelho. E de repente você passou a crer no Evangelho. Então você quer tomar a decisão de entregar sua vida para Jesus. E aonde você estiver, você pode fazer isso. É lógico que logo depois o próprio Espírito Santo lhe guiará até uma igreja, onde tem aí um líder que o Senhor colocou, um líder que o Senhor levantou, para poder guiar você e te ajudar na sua caminhada. Mas você pode fazer essa oração comigo, se você assim acredita e quer tomar essa oportunidade. Aonde você estiver, se você puder repetir essa oração, com certeza Deus vai escrever o seu nome no livro da vida. Se você puder repetir, por favor, me acompanhe a partir de agora. Senhor Jesus, eu ouvi a pregação do Evangelho e eu criei no meu coração que realmente eu sou um pecador necessitado, desesperado pela redenção, pela salvação que o Senhor pode me oferecer. Perdoe os meus pecados. Escreve o meu nome no livro da vida. E venha fazer parte, fazer morada dentro do meu coração. E nunca mais saia de dentro da minha vida. Para que quando o Senhor vier buscar a sua igreja, o meu nome seja chamado. Porque eu quero viver a eternidade com o Senhor. Se você fez essa oração comigo, nós concordamos dizendo amém. E a você que está afastado do Evangelho, por favor, não fica longe de Jesus. Volte o mais rápido possível que você puder para a presença de Deus. O Pai tem pressa, o Pai está te chamando e preparou esse vídeo aqui para falar diretamente com você. Que Deus te abençoe. Um beijo no teu coração. Antes de terminar, eu quero deixar um convite para você que mora aqui no Reino Unido, aqui em Londres. A Catedral da Esperança, Londres, está tendo reunião em 2 lugares. Nós estamos tendo reunião ao sábado, às 19 horas, lá no bairro de Stratton Hill, no postcode SW2. E nós daremos início a uma reunião aqui no norte de Londres, menos de 5 minutos da estação de Seven Sisters. Se você deseja participar de uma dessas nossas reuniões, entre em contato conosco, porque o telefone vai estar aqui agora e você então pode entrar em contato e nós vamos te atender com a melhor maneira possível. Eu amo a sua vida em Cristo Jesus e quero esperar pela sua visita em um dos nossos cultos. Amém.